na primeira carta, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e o primeiro versículo vai falar sobre isso daqui. Capítulo 2 de Apocalipse vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No último versículo ele vai declarar isso daí do versículo 20 do capítulo anterior que nós lemos, falando que as estrelas são os anjos da igreja. Os anjos aqui está apontando não para o anjo, né? O anjo que é o dono da igreja, não. O anjo no sentido de o líder espiritual, né? O pastor, o líder do rebanho, o líder da igreja. Essas igrejas aqui, elas são reais. São as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, na região da Turquia. Essas cartas estão sendo escritas a essas igrejas da época. E quando se refere a anjo, está falando sobre os líderes espirituais dessa igreja, os pastores. Então as estrelas se referem aos pastores, aos líderes espirituais. E os candelabros estão se referindo às igrejas. Então quando fala sobre ao anjo da igreja, está se referindo ao líder espiritual daquela igreja. As estrelas que estão na mão do Senhor, na mão direita, e os candelabros representam os seus líderes e as igrejas, dando um entendimento de que tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, vocês precisam entender que vocês estão na palma das minhas mãos. Eu tenho controle de quem está conduzindo a igreja e eu tenho o controle da igreja. Eu tenho controle de quem está conduzindo o povo, de quem está apacentando o povo, e eu tenho o controle do povo. Então, não se preocupe com o que está acontecendo, ou não se preocupe com o que virá, vocês estão na palma das minhas mãos. Então esse é o entendimento que o Senhor queria que as igrejas estivessem naquele momento, entendendo que Deus ele continua cuidando, Deus ele continua guardando, pudesse acontecer o que estivesse acontecendo. Era um tempo de perseguição, era um tempo onde algumas dessas igrejas estavam vivendo dificuldades extremas por conta da perseguição, mas o Senhor está dizendo, eu tenho controle. A igreja está na palma das minhas mãos, os líderes estão na palma das minhas mãos, então eu sou o Deus que cuida, que sustenta. Essa é a palavra de Deus para aquela igreja, para aquelas igrejas naquele tempo, e essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, como igreja dele neste tempo. A palavra que nós precisamos entender, neste primeiro entendimento aqui das cartas é: a sua vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. A vida da igreja está nas mãos do Senhor. A vida de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus está nas mãos do Senhor. E quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando sobre uma denominação, sobre um segmento religioso. Eu estou falando sobre todo aquele, toda aquela que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele, toda aquela que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que verdadeiramente entrega a sua vida ao controle de Deus. Então, quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre um povo que ama o Senhor, sobre um povo que ama a palavra do Senhor e sobre um povo que quer viver agradando a Deus a cada dia. Amém? É sobre este povo que nós estamos falando aqui quando nós nos referimos à igreja, amém? A igreja, a palavra, a primeira carta escrita ao anjo, ao líder da igreja de Éfeso. E começa dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não pode tolerar as pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda, pois, de onde você caiu, e arrependa-se e volte às primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro
do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta carta é escrita à primeira igreja daquela região da Ásia Menor, da Turquia. E essa carta aqui, a cronologia exata desde a primeira igreja, e ela ia acompanhando. Essas igrejas elas ficavam distantes aproximadamente cerca de 80 quilômetros cada uma. Entrando na região da Turquia, na Ásia Menor, a primeira cidade era Éfeso. Então as cartas foram sendo escritas na ordem que as igrejas estavam situadas até chegar na última, Laodiceia. E esta cidade aqui de Éfeso é a cidade que Paulo instituiu a igreja de Éfeso. Depois Timóteo esteve lá pastoreando esta igreja. E Éfeso ele era uma região conhecida como a região da grande deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? Artemis é um outro nome dado grego a essa deusa. E era um lugar de prostituição, era um lugar de sacrifício de ídolos. Havia um templo, o templo de Artemis, a essa deusa, onde as pessoas se reuniam para poder atuar, para poder se prostituir naqueles cultos pagãos, onde também era conhecido como o lugar onde os bandidos daquela época podiam fazer aquilo que queriam, porque era um ambiente livre dos soldados. Então, naquela região ali, naquela área, tudo podia ser feito, porque tudo estava à moda Bangu, né? Estava tudo ali sendo dominado por aquilo que era mal, por aquilo que era profano, por aquilo que era pagão. Então essa daqui é a realidade daquela cidade. E a igreja ela foi constituída naquele ambiente, a igreja ela nasceu naquele ambiente ali. O Senhor escrevendo aquela igreja dizendo, olha, eu conheço a obra de vocês, eu sei que vocês têm feito um trabalho árduo, eu sei que vocês têm se empenhado em fazer algo bom, vocês não têm suportado aqueles que dizem apóstolos, mas não são, aqueles que estão tentando enganar a muitos, aqueles que estão tentando trazer uma doutrina e uma palavra que não é uma doutrina e uma palavra da sã doutrina, do evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. E vocês estão combatendo, vocês estão verdadeiramente não permitindo que esse tipo de doutrina se espalhe no meio da igreja. Mas eu tenho contra ti, porém, que vocês abandonaram o primeiro amor. Ora, a igreja era uma igreja ativa, a igreja era uma igreja que estava pronta a combater aquilo que era iníquo, aquilo que era uma falsa doutrina, aqueles que eram falsos líderes. A igreja ela se empenhava muito disso, mas a igreja se esqueceu do principal. Qual é o principal? O primeiro amor. O primeiro amor que fala não somente da vida da igreja para com Deus, mas também da vida da igreja para com outros, para com os irmãos, para com as vidas. Porque se eu falho no meu amor para com Deus, eu vou falhar no meu amor para com o próximo. Você entende isso? Se eu estou falhando em amar a Deus, eu vou falhar em amar o meu irmão. Eu vou falhar em amar o perdido. Eu vou falhar em amar aquele que necessita do amor de Deus. Se eu estou falhando no meu amor para com ele, eu vou falhar no meu amor para com o outro. Se eu estou falhando no meu amor para com o meu Deus, eu vou falhar no meu amor para aquele que está perto de mim. E não adiantava a igreja ter um grande esforço, um grande trabalho em combater muitas coisas, se lhe faltava o principal.
A igreja estava tão ocupada e preocupada em combater a falsa doutrina, não que aquilo não fosse necessário, era, mas ela não podia perder a essência do que a marcava como igreja, que era o amor. E a palavra que Jesus libera sobre ela é: eu tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Você se esqueceu do que era mais importante. E ele diz: volta, lembra de onde você caiu e se arrependa. Lembra de onde você começou a falhar e se arrependa. Quando nós olhamos para a igreja hoje, e quando eu digo igreja, eu digo num contexto geral, de todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, nós vamos ver muitas pessoas que se empenharam em fazer muitas coisas, mas se esqueceram do principal, que é o primeiro amor. Pessoas se empenharam em muitas atividades e se esqueceram do principal, que é o seu amor para com Cristo e é o seu amor para com as vidas que precisam de Cristo. Nós não podemos trocar um por outro. Nós não podemos falar: mas eu perdi o primeiro amor, mas eu trabalho muito. O nosso trabalho não convence a Deus. O nosso trabalho não toca o coração de Deus. O que convence a Deus, o que toca o coração de Deus é a nossa vida em integridade. É a nossa vida entendendo verdadeiramente quem Deus é e o que Ele espera de nós. É uma vida que verdadeiramente está vivendo a sua palavra. É uma vida que está de acordo com aquilo que Ele determina na sua palavra. Quando nós entendemos isto, quando nós estamos vivendo esta palavra, quando nós estamos vivendo dessa forma, então nós estamos entendendo que é estar no primeiro amor. O que é poder estar vivendo para com Deus de verdade. E se eu estou amando a Deus de verdade, eu terei a capacidade de amar o outro de verdade. Eu terei a capacidade de amar as pessoas de verdade, porque eu estou entendendo o que é amar a Deus de verdade. Eu estou entendendo verdadeiramente o que Deus quer de mim. E esse é um tempo para nós podermos nos lembrar de onde caímos, nos lembrar daquilo que deixamos para trás, nos lembrar daquilo que nós deixamos de ser para Deus. Deus aqui não está cobrando de algo que a igreja deixou de fazer. A palavra de Jesus para a igreja aqui é cobrando a igreja de algo que ela deixou de ser. Deus nunca estará interessado naquilo que fazemos. Deus sempre estará interessado naquilo que nós somos. O que Jesus está deixando claro aqui para esta igreja: vocês deixaram de ser alguém que me ama. Vocês deixaram de ser um povo, uma igreja que me ama. Vocês deixaram de ser uma igreja, um povo que ama os outros. Perderam o primeiro amor. Então é necessário que vocês se lembrem de onde vocês caíram, aonde vocês começaram a errar, a se desviar, a chama começou a apagar, a chama começou a se perder. Lembra de onde você caiu, se arrependa, se arrependa. Nós precisamos entender isto, a palavra é arrependimento. Jesus está escrevendo para a igreja, dizendo para a igreja: ó, lembra de onde você caiu e se arrependa. Nós lançamos na última semana, no último domingo, a palavra da série dos estudos sobre o segredo do lugar secreto, falando sobre o segredo do arrependimento. Foi uma palavra tremenda e extraordinária, está lá no canal do YouTube e está aqui na nossa página também. A igreja precisa entender esta palavra que não mudou e que é a mensagem do reino: arrependei-vos. A igreja precisa se lembrar de onde começou a falhar com Deus e se arrepender. Não basta entender: eu falhei com Deus. Não basta entender: nós deixamos muito a desejar com Deus. Eu preciso entender, me lembrar e me arrepender. Arrepender é voltar atrás e mudar aquilo que foi feito de forma errada. Arrependimento gera mudança, arrependimento gera uma convergência, ou seja, uma mudança completa e total de direção. Isto é o significado da conversão: convergir, mudar completamente de direção. Então nós precisamos entender, nos lembrar onde falhamos, do que falhamos, e falar: Senhor, perdoa, eu quero voltar, eu quero fazer diferente. Eu não quero fazer da minha forma, eu quero fazer da tua. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu.
E nós precisamos entender isso. Lembra de onde caíste, porque senão você vai ser removida. Senão você não vai ter a sua identidade de igreja. Tem muita gente perdendo a identidade de igreja porque deixou de ser o que Deus mandou ser. Deixou de ter a essência que Deus plantou. Deixou de praticar a palavra, os princípios do Senhor. Perdeu a identidade. Se removeu, saiu do lugar que Deus colocou. Isso é um perigo muito grande. Nós não podemos sair do lugar que Deus nos colocou. Nós não podemos fugir da vida que Deus traçou para nós. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós fomos chamados para viver para Deus. Nós fomos chamados para viver para o Senhor. Por isso, ao tempo, esta igreja foi escrita para a igreja de Éfeso, há milhares de anos atrás. Mas esta palavra continua sendo para a minha vida e para a sua vida, a igreja do Senhor hoje. Lembra de onde caístes e se arrependa. Não perca a sua identidade. Não seja removido da sua identidade. Em nome de Jesus. Ele diz aqui, olha, vocês odeiam as doutrinas dos nicolaítas. E eu também odeio. Os nicolaítas era uma dos sincretismos religiosos que foram agregados ao cristianismo dentro naquela época. Quando Constantino ele unificou a igreja, colocou a igreja como religião oficial do Império Romano, mas dentro colocou um monte de religiões pagãs no meio. Os nicolaítas eles comiam coisas sacrificadas a ídolos. Eram também unidos junto com outra carta que nós vamos ver depois, as doutrinas de Balaão, fala sobre a prostituição cultual, né, como forma de adoração a deuses pagãos. Então isso eles resistiam dentro da igreja, porque naquele tempo havia um sincretismo muito forte, muitas coisas mundanas, muitos paganismos se escondiam atrás do cristianismo e diziam que aquilo também era forma de adorar a Deus, e na realidade não era. Então essa igreja de Éfeso, ela era muito ativa nas suas obras, mas esqueceu do principal, que era o primeiro, amor. Você não é reconhecido por Deus pelo que você faz. Você é reconhecido por Deus pelo que você é. Você não é reconhecido por Deus pelo que você demonstra aqui fora. Você é reconhecido por Deus pelo que você carrega aqui dentro. É por isso que você é reconhecido por Deus. A forma de Deus continuar avaliando o homem não mudou. O homem ele olha o exterior, o homem ele olha a aparência. Deus continua olhando o coração. Então para Deus não importa o que você carrega fora. Para Deus importa o que você carrega dentro. Porque aqui fora você pode maquiar muita coisa. Aqui fora você pode colocar algo que não é verdade. Mas aqui dentro você não consegue enganar. A Deus nós não enganamos. Aquela igreja era muito trabalhosa, aquela igreja era muito ativa, se cansava muitas das vezes naquilo que fazia, mas Deus estava interessado naquilo que ela carregava. E aquilo que ela carregava, ela já havia perdido. Todo o fervor que aquela igreja de Éfeso tinha, toda aquela paixão pelo evangelho, quando Paulo instituiu aquela igreja, os crentes daquela época, o fervor que aquele povo tinha, o evangelho ser conquistado naquele lugar, mesmo sendo um lugar tão difícil, eles pregavam o evangelho, combatiam todo tipo de idolatria e paganismo naquele lugar. Mas com o tempo, o trabalho se tornou mais importante do que o amor. Com o tempo, o trabalho se tornou mais evidente do que aquilo que eles carregavam. Para eles foi se tornando mais importante o lado de fora do que o lado de dentro. Em nome de Jesus, amados irmãos, irmãos em Cristo, amados que estão aqui, você não ganha Deus por aquilo que você faz do lado de fora. Você alegra a Deus com aquilo que você carrega aqui do lado de dentro. Você verdadeiramente atrai a graça, a bênção, o favor de Deus, a presença de Deus, a unção, a autoridade do Senhor por aquilo que você carrega aqui dentro. Então, em nome de Jesus, lembra onde você caiu. Lembra o que você deixou de ser. Se arrependa e volte ao primeiro amor. Volte a se preocupar com aquilo que você tem que carregar.
Volte a se preocupar com aquilo que você tem que levar dentro do seu peito, dentro da sua vida. Volte a se preocupar com aquilo que é a essência. Porque quando eu estou cheio daquilo que é de Deus, então eu vou manifestar aquilo que é de Deus. Porque quando eu estou cheio daquilo que é meu, eu só manifesto aquilo que é meu. Quando eu estou cheio daquilo que é o meu conhecimento humano, quando eu estou cheio da minha religiosidade, da minha denominação, dos meus conhecimentos teológicos, é aquilo que eu vou manifestar. Mas quando eu estou cheio de Deus, é Ele que eu manifesto. E o que muda a sua vida, e o que muda a vida das pessoas, não é o que você carrega que é seu, não é o que você carrega que é do outro, não é a sua religiosidade, não são seus conhecimentos humanos, mas o que muda a sua vida e o que muda a vida dos outros é aquilo que você carrega de Deus. É do quanto Deus está em você e do quanto você pode liberar de Deus para a vida de outras pessoas. Entenda isso em nome de Jesus. E essa carta termina a igreja de Éfeso dizendo assim, olha, quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele está dizendo para esta igreja de Éfeso, porque na igreja vocês lembram que tinha o grande templo de Ártemis, adoração à deusa pagã, a Diana dos Efésios. E dentro desse templo ela era por fora coberto de madeira. E dentro desse templo ele tinha uma árvore. E esse paganismo dizia que esta árvore era a ligação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. A ligação do mundo terreno com o mundo espiritual. E aquela ligação fazia a unidade do homem para com o transcendental, para com aquilo que era do espírito, né? Fazendo menção a uma ligação com o mundo espiritual através daquela árvore. Por isso que a palavra liberada para a igreja nesse último verso é: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não existe outra árvore que vai te levar até Deus. Não existe outro contato que vai poder produzir a sua vida com Deus. Não existe outro ambiente que vai poder te levar a Cristo a não ser a árvore da vida. E a árvore da vida tem nome, a árvore da vida é Cristo Jesus. Está no paraíso de Deus. Por isto esta afirmação no final desta carta à igreja de Éfeso: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida que é para todo aquele que tem Cristo Jesus, que se entrega a Cristo Jesus e que vive uma vida que verdadeiramente manifesta quem Ele é. Que olha para essa palavra e que cumpre essa palavra, que ama esta palavra. O entendimento daquele povo de Éfeso, dentro daquela religião pagã, é que uma árvore dentro daquele templo de Ártemis era uma ligação com o mundo, e através daquela árvore eles tinham alcançado a forma de alcançar a sua espiritualidade ou a sua salvação. E a palavra que é liberada para aquela igreja é: olha, não se confunda. A árvore que vocês precisam ter um entendimento é a árvore da vida. A árvore que está no paraíso de Deus. Nesses últimos tempos, muitas coisas têm surgido para tomar o lugar de Cristo na igreja. Muitas coisas têm surgido para tentar tirar a atenção daqueles que se chamam pelo nome do Senhor para outras coisas que, apesar de ter aparência de Deus, mas de Deus não tem absolutamente nada. E a primeira palavra esta noite, se referindo à primeira igreja de Éfeso, é uma palavra de alerta. Fique atento, não se perca, não permita ser ludibriado, enganado, levado por qualquer vento de doutrina. Cuidado com aquilo que se apresenta como evangelho, mas de evangelho não tem nada. Cuidado com aquilo que se apresenta como importante, mas de importante não tem nada.
Deus, ele não está interessado no seu serviço. Deus está interessado no seu coração. Se arrependa. Olhe para onde você caiu, falhou e volte-se para o Senhor e diga: Deus, eu quero fazer tudo de novo. Existe uma canção antiga que diz: quero voltar ao início de tudo, rever as primeiras obras, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo de muita gente que se chama pelo nome do Senhor voltar para casa, voltar para a presença do Senhor. Estavam nas igrejas, nos templos, fazendo muita coisa, mas o coração estava longe, estava distante. Este é o tempo de nós voltarmos para o Senhor. Este é o tempo de nós podermos entender o que agrada a Deus de verdade. Esse é o tempo de nós podermos entender o que Deus quer de nós de verdade. Entenda essa palavra. Viva essa palavra no nome poderoso de Jesus.